Graça e paz, Igreja do Senhor, amém? Quantos adoradores tem aqui nessa manhã? Queridos, é um prazer imenso estar aqui nessa manhã. Como o pastor Maurício falou, sou o missionário Gil Silva. Estamos ali em Nova Friburgo e também estamos na cidade de Bom Jardim, que é ao lado de Nova Friburgo, talvez você nunca ouviu falar. Estamos ali liderando ali um grupo de vida, onde no início de julho estaremos inaugurando a Igreja do Senhor, mais uma porta de Deus ali naquela cidade, amém? E já no início eu gostaria de contar com a oração de vocês a respeito desse projeto. Mas, queridos, é um prazer, como eu falei, estar aqui nessa manhã para adorar ao Senhor junto com vocês. Nunca pensei que um dia eu fosse estar aqui, pastor Maurício, na Igreja de Nova Vida em São Cristóvão. Nunca pensei que um dia fosse conhecer uns irmãos lindos como vocês. Nós somos ali da Bahia, né? Eu e a minha esposa. Mas por um chamado do Senhor, nós viemos para a região serrana do Rio de Janeiro. Amém? Vira para o seu irmão que está do seu lado e diga assim para ele: Deus tem um chamado na sua vida. Cumpra esse chamado. Queridos, nunca pensei que um dia eu fosse gravar um CD, nunca pensei que um dia eu fosse escrever um livro, nunca pensei que um dia eu fosse cantar. Por que eu estou falando isso para vocês? Vocês podem se sentar nesse momento? Eu estou falando isso para vocês porque eu sou um ex-jogador de futebol profissional, que mais ou menos uns 10 anos atrás deixei tudo e hoje vivo pelo Brasil e pelas nações adorando o nome do Senhor. Amém? Você crê que Deus transforma? Que Deus faz milagres? Eu não sei como está a sua família, eu não sei como está a sua vida, mas de uma coisa eu sei: assim como um dia Ele transformou a minha vida, Ele também pode transformar a sua vida nessa manhã, se você crer. Temos viajado por todo esse Brasil, já tivemos na França, Espanha e Portugal, pregando e adorando ao Senhor, tudo isso porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas na nossa vida, amém? Mas, queridos, tem uma canção no nosso CD, que por onde eu passo, eu sempre gosto de ensinar o coro dessa canção. Eu sempre falo que eu não fui chamado para ser artista, eu não estou aqui para me apresentar para vocês, mas eu estou aqui para adorar ao Senhor junto com vocês, amém? Quantos vieram adorar ao Senhor nessa manhã? E no Brasil não existem muitos ciganos evangélicos, pastor Maurício. No Brasil não existem muitos ciganos evangélicos, mas eu tive a oportunidade de estar na cidade de Porto, em Portugal, pregando para o povo cigano, e até ali quando eu ensinei o coro dessa canção, eles aprenderam rapidinho. E por que aqui na minha nação será diferente, amém? Eu gostaria que vocês colocassem em pé, e eu gostaria de ensinar o coro dessa canção para vocês nessa manhã. Vira para o seu irmão que está do seu lado, só mais uma vez, diga bem assim para ele: você vai aprender rapidinho o coro dessa canção. Diga para ele. Diga para ele, porque você tem a mente de Cristo. Diga para ele, você é inteligente. Amém? Eu não sei se vai dar para os irmãos colocarem aqui, te adorar, o coro. Eu gostaria de ensinar o coro dessa canção para que vocês adorem ao Senhor junto comigo. Amém? Vamos lá? É assim, ó. Te adorar é o meu prazer, te exaltar, te engrandecer, te adorar é o meu prazer, é o meu prazer, te exaltar, te engrandecer, vamos lá? Te adorar, é o meu prazer, é o meu prazer, te exaltar, te engrandecer, mais forte. Te adorar é o meu prazer, te exaltar, te engrandecer. Vamos adorar ao Senhor? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, bem forte? Mais forte, querido. Faixa 1. Aplauda Ele, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele está aqui nessa manhã, amém? A palavra do Senhor diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que Ele possa encontrar no meu coração e no seu coração um coração adorador nessa manhã, amém? Vamos adorar ao Senhor? A palavra do Senhor diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E esse Deus Todo-Poderoso está aqui nessa manhã. Creia nisso, querido. Creia nisso nessa manhã. Vamos adorar ao Senhor com bastante alegria? A palavra do Senhor diz que onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. O Espírito do Senhor está aqui nessa manhã, amém? Você tem liberdade para adorar ao Senhor. Vamos lá, Igreja de Nova Vida em São Cristóvão? Vamos lá, bem lindo para o Senhor te adorar? Te adorar é o meu prazer, te exaltar, te engrandecer, te adorar é o meu prazer,
te exaltar, te engrandecer. A palavra do Senhor diz que só a Ele devemos dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E esse Deus está aqui nessa manhã. Receba o nosso louvor, Pai, como cheiro suave com a sua adoração. Amém? Vamos usar as nossas palmas para adorar ao Senhor? Usa essas palmas assim, ó. Tchá, tchá. Isso, adora Ele com alegria. Ele está aqui nessa manhã. Te adoramos, Senhor. Eu te louvarei enquanto viver. Teu louvor estará sempre em meus lábios. Purifica-me, purifica-me, santifica-me, pois eu quero para sempre te seguir. Leva-me, Senhor, leva-me àquele lugar secreto pra te adorar. Vamos lá, igreja do Senhor, te adorar, vamos lá. Te adorar é o meu, te exaltar, te exaltar, te engrandecer, te adorar é o meu prazer. Te exaltar, te engrandecer. Eu te louvarei, eu te louvarei enquanto viver. Teu louvor estará sempre em meus lábios. Purifica-me, purifica-me, santifica-me, pois eu quero para sempre te servir. Leva-me, leva-me àquele lugar secreto, secreto, pra te adorar. Vamos lá, bem forte. Te adorar, te adorar é o meu pra te exaltar, te exaltar, te engrandecer, te adorar é o meu prazer. Te exaltar, te engrandecer, Senhor, é o meu prazer te engrandecer. Vamos formar um lindo canal de adoradores para o Senhor nessa manhã. Vamos começar a ensaiar para quando chegarmos lá no céu. Quem vai para o céu, levante as suas mãos bem alto. Vamos lá, te adorar. Te adorar. É o meu prazer te exaltar, te engrandecer, te adorar é o meu prazer. Te exaltar, te engrandecer. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte nessa manhã. Mais forte, te adoramos, Deus. Te exaltamos, Pai. A igreja do Senhor pode se assentar? Queridos, eu tive o privilégio de jogar em algumas equipes do futebol brasileiro, entre elas o Esporte Clube Bahia e algumas outras equipes. Mas um dia aprove Deus me chamar não para algo especial, mas para algo diferente que Ele tinha para a minha vida. E eu quero dizer para você que Deus tem algo diferente para a sua vida. A palavra do Senhor diz que Ele é o Deus que faz nova todas as coisas. E quando eu resolvi então deixar o mundo do futebol, é lógico que eu não cheguei a ser um Ronaldinho Gaúcho, nem um Kaká, mas pude desfrutar um pouco da vida de um jogador de futebol que vocês ouvem falar pelos canais de mídia aí, né? Quando eu resolvi deixar o mundo do futebol, alguns dos meus amigos começaram a me abandonar. Aquelas pessoas que eu pensava que eram meus amigos, né? Porque minha mãe sempre me falou que amigo mesmo a gente só conhece nas horas mais difíceis da nossa vida. Aquela pessoa que quando você está tudo bem na sua vida, ela vai dar um tapinha nas suas costas. Você não sabe realmente se ela é seu amigo ou sua amiga. Mas aquela pessoa que quando você está passando por um momento difícil na sua vida, ela chega para você, ó, vou estar contigo, vou orar junto com você. Essa pessoa realmente, ela é seu amigo ou sua amiga. E aquelas pessoas que eu pensava que eram meus amigos, começaram a me abandonar. Alguns dos meus familiares começaram a dizer que eu estava louco da cabeça em largar uma carreira promissora para agora viver de igreja em igreja. Na época eu nem sabia ainda qual era o ministério que Deus tinha para a minha vida. Mas de uma coisa eu sabia, que quando Ele promete algo na vida de alguém, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. A palavra do Senhor diz que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. O meu pensamento e o meu desejo era de nesse momento estar
quem sabe em algum gramado, em algum estádio desse Brasil, como eu já estive na maioria deles, mas aprove Deus que eu estivesse aqui nessa manhã, adorando ao Senhor junto com vocês. Amém? Quem sabe você tem o pensamento de ser um grande advogado, quem sabe você pensa em ser uma grande pedagoga, quem sabe você pensa em ser um grande engenheiro. Lógico, a sociedade necessita disso, mas quem sabe os pensamentos do Senhor para vocês são outros. Amém? Desfrute daquilo que Deus tem para a sua vida nessa manhã. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, coloque a sua mão sobre o seu coração. Essa canção fala justamente sobre isso. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são mais excelentes do que os nossos caminhos. Trilhe pelos caminhos do Senhor nessa manhã. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Oh Deus, te adoramos nessa manhã, Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é fiel, o Senhor é o único digno de toda adoração, e nós estamos aqui nessa manhã para isso, Pai. Receba a nossa adoração, Deus. É a faixa 5. Vai dar para tocar, querido? Essa faixa aí mesmo. Meu Deus, te adoramos. Pode abrir os seus lábios e adorar ao Senhor. Isso acontece. É a faixa 5. Diz assim, ó. Prefiro sonhar. Vai dar? Se não der, passa para outro. Isso acontece. Vai orando aí. É a faixa 5. Queridos, então vamos ler a palavra de Deus, depois a gente continua cantando, adorando ao Senhor. Abra a palavra de Deus no livro de Atos, Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, uma passagem bastante conhecida da palavra de Deus. Eu gostaria de meditar algo com vocês aqui nessa manhã. Atos capítulo 3,
versículo 1 a 8. Se você puder se colocar em pé para lermos a palavra de Deus, Atos capítulo 3, versículo do 1 a 8. Se tiver alguém perto de você sem a palavra de Deus, senta perto dele, para que possamos compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Amém? A igreja do Senhor pode se assentar nesse momento. Queridos, estamos diante de uma passagem bastante conhecida da palavra de Deus. E sabe que você já ouviu outros pastores ou pregadores falando sobre essa passagem, mas eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa manhã. Quando eu estava lendo esse texto, Deus trouxe um tema ao meu coração: o que tenho em minhas mãos. Você pode repetir comigo? O que tenho em minhas mãos. A palavra do Senhor diz então que dois apóstolos do Senhor, dois servos do Senhor, estavam indo à hora nona orar. A hora nona era mais ou menos 3 horas da tarde, como nós falamos lá na Bahia, né? Nós falamos que 3 horas da tarde o sol está de rachar, não é? E 3 horas da tarde esses homens estavam indo orar, esses homens estavam indo buscar a Deus, não é? E quando eu estava lendo essa passagem, eu estava imaginando quanto tempo nós temos tirado para buscar a presença de Deus, quanto tempo nós temos tirado para estarmos na presença de Deus. Na nossa geração, as pessoas correm de um lado para o outro. Muitas vezes nós corremos atrás de tantas coisas e muitas vezes nós nos esquecemos de buscar a presença de Deus. Aqueles homens não, eles tinham experiência com o Senhor, eles tinham andado com o Senhor, eles sabiam que o Senhor tinha uma vida de oração e eles aprenderam isso com o Senhor Jesus. A vida de um homem de Deus, a vida de uma grande mulher de Deus é medida pela sua vida de oração. Vocês sabiam disso? A vida de um grande homem de Deus, a vida de uma grande mulher de Deus é medida pela sua vida de oração. Você nunca vai encontrar um grande homem de Deus, você nunca vai encontrar uma grande mulher de Deus que ele não tenha uma vida de oração. Certa vez nos Estados Unidos, em um colégio, nós que assistimos televisão, creio que você assiste também alguns filmes, você sempre vê que nos filmes americanos, sempre tem aqueles ônibus amarelinhos que levam as crianças, os adolescentes para o colégio. E certo dia, em um colégio nos Estados Unidos, a professora chegou para uma sala de crianças e falou: hoje nós vamos ter uma aula diferente, hoje nós vamos para um local que não é aqui na nossa sala. E as crianças, vocês percebem como já ficaram alegres: ô titia, hoje não vai ser aqui na sala não, nós vamos para fora. E aquela professora, então, sim, hoje nós vamos ter uma aula diferente. E aquela professora pega aquelas crianças, então, e entra naquele ônibus, amarelinho, que vocês veem aí no filme. E chega, então, numa certa casa e para aquele ônibus e as crianças descem, eufóricas. Não sei se aqui no Rio de Janeiro é assim, mas no Nordeste as crianças descem logo. O que nós vamos fazer, titia? O que nós vamos fazer, professora? E a professora, então, chega naquela casa, abre aquela porta, entra na sala. E a professora chega para aquelas crianças então e diz bem assim: aqui era o lugar onde um grande homem de Deus ficava. E aquela professora então vai até a escrivaninha e chega para aquelas crianças e fala: aqui era onde um grande homem de Deus fazia os seus sermões. E aquela professora então vai até a cozinha e chega para aquelas crianças e fala bem assim: aqui era o lugar onde um grande homem de Deus fazia as suas refeições, onde ele se alimentava. E aquela professora então chega até um quarto, a porta está semi-aberta, e aquela professora então
chega para aquelas crianças, entra naquele quarto e fala bem assim: aqui era onde um grande homem de Deus se repousava, onde ele descansava depois de um dia de trabalho. E ao redor ali, na beira daquela cama, aquela professora então chega para aquelas crianças e existia 2 buracos ali na beira daquela cama. E aquela professora chega para aquelas crianças e fala bem assim: aqui era onde um grande homem de Deus orava, passava o seu tempo em comunhão com Deus. Sabe de quem era aquela casa? Sabe de quem eram aqueles 2 buracos, onde os joelhos daquele grande homem ficavam? Sabe quem era aquele grande homem de Deus? John Wesley, não é? O fundador do metodismo, um homem que revolucionou a Europa, a Inglaterra. Era aquele homem que passava ali, de tanto ele orar, né? O lugar que ele orava criou 2 buracos. E a professora então sai com aquelas crianças: vamos embora. E aquelas crianças então chegam: mas já vamos embora, está tão bom o passeio, não é? E as crianças então entram naquele ônibus, e quando começa a percorrer cerca de 100 metros, a professora sente falta de uma criança e fala bem assim: poxa, nós temos que voltar, né? E aquela professora então volta correndo atrás daquela criança, e quando ela entra naquela casa, entra na sala, a criança não está na sala. Ela vai até a escrivaninha, a criança também não está na escrivaninha. Ela vai até a cozinha, a criança também não está na cozinha. E quando ela chega na porta daquele quarto semi-aberto, quando ela abre, aquela criança está com os 2 joelhos no mesmo lugar que aquele homem de Deus orava. Sabe quem era aquela criança que estava com os 2 joelhos? Billy Graham, o maior evangelista do século. Muitas vezes nós queremos algo de Deus, muitas vezes nós queremos ser usados por Deus, muitas vezes nós queremos que Deus faça grandes coisas através da nossa vida e na nossa vida. Mas é uma pergunta que Deus está fazendo para mim e para você nessa manhã: como está a nossa vida de oração? Aqueles homens, às 3 horas da tarde, eles estavam orando. Quando eu resolvi então deixar o mundo do futebol, Deus me levou para uma agência missionária bastante conhecida, talvez alguns de vocês conheçam, porque aqui tem a base dela. Eu fui levado para Jocum, Jovens com uma Missão. Eu tive o prazer de ser missionário por essa agência durante cerca de 2, 3 anos. E eu tive o prazer de ser missionário num lugar muito lindo, pastor Maurício, num lugar que quando eu penso que você pensa em tirar férias, é o primeiro lugar que você pensa em ir. Quando eu penso que quando chega no final do ano, você pensa em fazer uma reserva e ligar para a CVC. Olha eu aqui fazendo mídia da CVC, né? É o primeiro lugar que você pensa em tirar. É um lugar muito lindo, maravilhoso, não é? Os maiores pacotes de turismo é para aquele lugar no Brasil. Eu tive o privilégio de ser missionário durante 2 anos no sertão nordestino. Lá não é bonito nada, lá não é o melhor lugar quando você pensa em tirar férias, lá não é onde talvez você nem queira ir. Eu lembro que quantas vezes eu tive que andar cerca de 5 a 8 quilômetros para pegar água para tomar banho, e para tomar banho de balde. Eu acostumei a tomar tanto banho de balde que hoje às vezes eu chego para minha esposa e falo: amor, hoje eu não quero tomar banho de chuveiro não, vou tomar banho de balde. Eu estou com saudade de tomar banho de balde. Eu lembro que quantas vezes, porque lá passa 5, 6 meses, muitas vezes sem chover. Eu lembro que quantas vezes eu dormi em púlpito de igreja. Eu lembro que quantas vezes eu dormi em banco de igreja. Eu lembro que quantas vezes eu cheguei até a dormir numa despensa da casa de um pastor de uma igreja. Imagine aí, um ex-jogador de futebol profissional, acostumado a dormir em hotel 3, 4, até mesmo 5 estrelas, agora dormindo em púlpito e banco de igreja. Mas quando Deus promete algo na vida de alguém, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Deus tem colocado um sonho no seu coração, Deus tem colocado uma promessa no seu coração. Saiba que no tempo dele, a palavra do Senhor diz que há um tempo para tudo determinado debaixo dos céus. E no tempo dele, a promessa do Senhor irá acontecer na sua vida. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã? Mas a palavra diz então que aqueles 2 discípulos estão indo ao templo. E a palavra diz que ali na porta do templo sempre ficava um coxo ali. Todos os dias ele era carregado até ali naquele lugar, e ele ia ali e ficava estendendo as suas mãos, eu imagino, atrás de uma esmola, atrás de alguém que pudesse lhe dar algo. E eu fico imaginando a rotina na vida daquele coxo. Todos os dias, quem sabe, ele acordava, e se fosse lá na Bahia, né, ele falava: maninha, quem vai me arrumar hoje? Quem vai me levar até aquele lugar? Porque ele imaginava que seria a mesma coisa
todos os dias, mas naquele dia ele não imaginava que algo diferente iria acontecer na vida dele. Muitas vezes na nossa vida isso acontece, não é? Muitas vezes nós nos programamos para vir ao culto e nós pensamos que vai ser sempre a mesma coisa, né? Nós pensamos que nós vamos chegar lá, o ministério de louvor vai adorar ao Senhor, como o ministério fez aqui hoje, adorando ao Senhor. Depois alguma pessoa irá pregar, e quem sabe se o culto terminar às 21 horas, quem sabe tem algumas pessoas então que vai passar até numa pizzaria, né? Depois comprar um lanche. Nós imaginamos que sempre vai ser a mesma coisa no mesmo culto, e quem sabe aquele era o pensamento daquele coxo naquele dia. Eu quero dizer para você nessa manhã, quando você vier para a casa de Deus, sempre venha com a expectativa de que Deus pode fazer algo novo na sua vida. Sempre venha com a expectativa de que Deus tem um novo para fazer na sua vida, porque Ele é o Deus que faz nova todas as coisas. Aquele coxo, ele imaginava, poxa, vai ser mais um dia, mas ele não imaginava que naquele dia iria realizar o grande milagre na vida dele. Amém? E a palavra do Senhor diz então que aquele coxo estava ali naquele lugar. E a palavra diz que aqueles dois homens passaram, e aquele coxo, quem sabe, estendendo as suas mãos, procurando receber alguma coisa daquele homem. No versículo 4 diz: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Pedro e João então chega para aquele coxo e fala: olha para nós. Será que hoje nós temos essa coragem de pedir para as pessoas olharem para mim e para você? Porque muitas vezes é muito fácil a gente falar: faça o que eu falo, né? Mas não faz o que eu faço. E aqueles dois discípulos então falaram: não, pode olhar para mim. Paulo também lá em Coríntios diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Mesmo com todos os meus defeitos, mesmo pecador como eu sou, mas olha para a minha vida, porque eu tenho algo para dar para você. Eu quero dizer que aqui nesse bairro de São Cristóvão existem muitas pessoas que ainda precisam conhecer ao Senhor. Aqui nesse lugar existem muitas pessoas que ainda precisam ter uma intimidade com o Senhor. E você sabe quem que Deus vai usar aqui nesse lugar? Por onde eu passo eu sempre falo que a boca de Deus aqui na terra é eu e você. As mãos de Deus aqui na terra é eu e você. Os pés de Deus aqui na terra é eu e você. Vira para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: Deus quer te usar. Diga para ela: Deus quer te usar aqui nesse lugar. Amém? E a palavra diz então que ele fala: olha para nós. E no 5 diz então que aquele coxo olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele sempre fazia isso. As pessoas passavam, falavam assim: olha para mim. Então ele falou: poxa, quem sabe eu vou receber uma esmola grande aqui nesse momento. E no 6 então está a chave dessa mensagem nessa manhã. Pedro então, porém, ele disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. O que tenho em minhas mãos? Pedro e João não tinham nem prata nem ouro. Pedro e João não tinham riquezas para dar para aquele coxo, mas Pedro e João, eles tinham algo. Eles tinham Jesus para dar para aquele coxo. Eu faço uma pergunta para mim e para você nessa manhã: o que nós temos para dar para as pessoas? Não é? Porque muitas vezes nós aceitamos ao Senhor Jesus, Ele realiza um grande milagre nas nossas vidas, mas muitas vezes nós não propagamos esse amor. Deus tem feito grandes coisas na sua vida, Deus tem realizado milagres na sua vida, Deus tem sido bom na sua vida. E por que Deus sendo bom nas nossas vidas, por que muitas vezes nós não falamos dele para as outras pessoas? Não é? Porque aquilo que é bom nós queremos falar para as pessoas. Pedro tinha algo de bom para dar para aquele coxo. Eu não sei se aqui nessa igreja ou aqui nesse bar, se vocês conhecem pessoas assim, mas eu conheço algumas pessoas, sabe, aquelas pessoas que nós muitas vezes não queremos estar perto, porque aquelas pessoas não têm nada de bom, vamos dizer assim, para nos oferecer. Sabe, aquelas pessoas que muitas vezes, quando nós estamos entrando numa rua e quando nós a enxergamos na ponta da outra rua, nós queremos mudar de trajeto, porque nós não queremos encontrar com aquela pessoa, porque aquela pessoa não tem muita coisa a oferecer para a gente. Muitas vezes nós chegamos até ela falando algo: Deus colocou isso no meu coração e tal, o que você acha disso? E ela chega para você e fala assim: isso não vai dar certo não, meu irmão. Para que você está querendo fazer isso?
Onde você pensa que você vai chegar? Porque muitas vezes eu falo isso porque aconteceu na minha vida. Eu nasci numa cidade chamada Teixeira de Freitas, lá na Bahia. Tem algum baiano aqui nessa manhã? Ah, ainda bem que não estou sozinho, não é só eu que sou comedor de farinha e carne do sol. Eu nasci numa cidade chamada Teixeira de Freitas, minha esposa nasceu em Itabuna, né? E Teixeira de Freitas, para muitos assim, é conhecido. Sabe aquele lugar que a gente fala bem assim? Ah, é lá no fim do mundo, aquela cidade? Tipo Bom Jardim. Quando eu vim para Bom Jardim, as pessoas me perguntavam assim: Gil, você está indo para onde? Eu falei: não, eu estou indo para Bom Jardim, né? Certo dia, a menina dos direitos autorais da MK me ligou, né? Pela misericórdia de Deus, nós temos canções gravadas, vamos dizer assim, por grandes nomes da música evangélica, como Raíssa e Ravel, Michele Nascimento, Luiz Lane. E um certo dia ela me ligou: você mudou de endereço? Falei: sim, mudei. Você está morando em Bom Jardim? Ela perguntou para mim: onde fica Bom Jardim? Eu falei: bem, você fica do lado de Nova Friburgo, né? Ela falou: ah, Nova Friburgo eu conheço, né? E Teixeira de Freitas é mais ou menos assim. E quando Deus começou a me chamar, Deus começou a me dar alguns sonhos assim, que para mim na época era louco, né? Algumas coisas, eu em outros países pregando a palavra de Deus. Nunca pensei que um dia eu fosse estar em Paris, em Lisboa, pregando a palavra de Deus. Mas quando Deus começou a colocar isso no meu coração, eu comecei a compartilhar isso com alguns amigos, irmãos, até mesmo alguns líderes da igreja. E eles chegavam para mim e falavam assim: mas Gil, você está sonhando alto demais. Onde você pensa que você vai chegar? Nós estamos aqui praticamente no fim do mundo. E hoje, pela misericórdia do Senhor, já estive em mais de 170 denominações no Brasil e fora do Brasil, pregando a palavra de Deus. Agora isso vai parar mais um pouquinho, né, com esse chamado pastoral na minha vida. Agora não vou poder mais ficar viajando tanto, não é? E pela misericórdia do Senhor, eu tenho viajado o Brasil pregando a palavra de Deus. E essas pessoas que falavam isso comigo continuam lá no mesmo lugar, na mesma igreja. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque existem muitas pessoas que preferem acreditar mais na palavra de homens do que na palavra de Deus. Existem muitas pessoas hoje dando ouvido, mais crédito à palavra de homens do que à palavra de Deus. Eu quero dizer para você: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Ainda que as pessoas digam que você não vai vencer, a palavra do Senhor diz que você é mais do que vencedor. Ainda que as pessoas digam para você que você é um fraco, a palavra do Senhor diz que você pode todas as coisas nele, porque é ele que te fortalece. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez nessa manhã? Pedro e João tinham algo para dar. E eu gostaria que você fizesse assim: faça isso com as suas mãos. Olhe para as suas mãos nessa manhã. O que você tem em suas mãos? Pedro e João tinham algo para dar para aquele coxo. E eu quero dizer para você nessa manhã: com certeza Deus colocou algo em suas mãos. Com certeza Deus colocou um talento em suas mãos. O que você tem feito com isso? O que você tem feito no reino de Deus com isso? Existem muitas pessoas precisando de um milagre do Senhor, como aquele coxo estava precisando. E Pedro e João tinham algo para dar. Eu não sei se o que Deus colocou em suas mãos foi um ministério infantil. Eu não sei se Deus colocou em suas mãos foi um ministério de adoração. Eu não sei o que Deus colocou em suas mãos, se foi um ministério de evangelismo. Mas alguma coisa Deus colocou em suas mãos. O que tenho em minhas mãos? E por muitas vezes, por alguma circunstância da vida, você se desanimou, né? Você se frustrou, você tem deixado de fazer aquilo. Você pode falar: ah, mas missionário, mas o que eu tenho, né, é muito pouco. Eu não sei cantar, eu não sei falar, não sei fazer nada. Mas como as pessoas dizem aí fora, o pouco com Deus é muito. A palavra do Senhor fala sobre aquela passagem da multiplicação dos peixes e dos pães. Aquele jovem, aquele adolescente tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. O que era aquilo? Para realizar um milagre na vida das pessoas. E o milagre que eu estou falando aqui não é só milagre na sua vida física, na sua vida financeira, não, querido. Eu estou falando do maior milagre que existe, que é o milagre da salvação. Existem muitas pessoas aí fora precisando ouvir falar de Jesus, e você tem algo em suas mãos para que o Senhor possa usar, assim como usou aquele jovem. Jesus precisava daqueles 5 pães e 2 peixinhos para realizar aquele milagre? Não, mas Ele conta comigo e com você. Ele conta comigo e com você para sermos parceiros dEle
para realizarmos um milagre na vida dessas pessoas. E o que tenho em minhas mãos. Quando Deus colocou isso no meu coração para compartilhar com vocês aqui nessa manhã, é porque desde o primeiro momento que eu li essa passagem, isso entrou no meu coração e eu tenho tentado realizar o que Deus colocou, o chamado do Senhor, os talentos do Senhor, o que Ele colocou em minhas mãos. Eu tenho tentado fazer com que isso cresça e que pessoas, através da minha vida, aceitem ao Senhor como Jesus e como Salvador de suas vidas. Você é importante para Deus. Você tem algo em suas mãos. Use aquilo que Deus te deu para realizar o milagre da salvação na vida das pessoas. Pedro e João não tinham prata e nem ouro, mas eles tinham Jesus. Você também tem Jesus. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Apresente isso, revele isso à vida das pessoas e você irá ver dezenas, centenas de pessoas entrarem por essas portas, aceitando ao Senhor, saindo de um mundo de lamaçal do pecado e vindo para a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Amém? Repita comigo: o que tenho em minhas mãos? Vira para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ela: o que você tem em suas mãos? Pergunta para ela. Use para a glória do Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte nessa manhã? O que tenho em minhas... Essa é a mensagem de Deus para mim e para você. Use aquilo que Deus colocou em suas mãos para a glória do Senhor. Amém? Você pode se colocar em pé nesse momento? Vai dar para adorar? Conseguiu consertar lá? Feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Deus, nós queremos te adorar nesse momento, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor é o único digno de toda a honra, de toda a glória. Tua palavra diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, e que os caminhos do Senhor são mais excelentes do que os nossos caminhos. Receba a nossa adoração nessa manhã, em nome de Jesus, como cheiro suave, Deus. Olha só, a igreja do Senhor. Prefiro sonhar os teus sonhos mais que os meus, Senhor. Desejo realizar a tua vontade mais que as minhas, Senhor. Pois teus pensamentos são maiores que os meus, e os teus caminhos mais perfeito que os meus. Pois teus pensamentos são maiores que os meus, e os teus caminhos mais perfeitos que os meus, Senhor. Trilhe os caminhos do Senhor e você verá o milagre acontecer na sua vida. Olha só. Quero trocar minha santidade pela santidade do Senhor, pela tua santidade, Senhor. Anseio viver a tua palavra, anseio viver a tua palavra. Que os meus conceitos, Senhor. Pois teus pensamentos são maiores que os meus, e os teus caminhos mais perfeito que os meus. Pois teus pensamentos são maiores que os meus, e os teus caminhos, Senhor, mais perfeito que os meus, Senhor. Porque
meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Porque assim como os céus é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais excelentes do que os vossos caminhos. Oh Senhor, pois teus pensamentos são maiores que os meus, e os teus caminhos mais perfeito que os meus, pois teus pensamentos são maiores que os meus, e os teus caminhos, Senhor, mais perfeito que os meus, pois teus pensamentos são maiores que os meus, os teus caminhos, Senhor, mais perfeito que os meus, pois teus pensamentos são maiores que os meus, e os teus caminhos, Senhor, mais perfeito que os meus, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã, querido? Mais forte. Igreja do Senhor, pode se assentar? Queridos, eu gostaria de cantar essa última canção. E essa canção, certa vez eu estava passando por um momento difícil na minha vida. Se eu fosse perguntar aqui nessa manhã quem está passando por um momento difícil, eu acredito que a maioria de vocês aqui levantaria suas mãos. Mas naquele dia eu estava indagando a Deus: meu Deus, eu larguei tudo, né? Por causa do Senhor, já tinha perdido tudo de um pouco que eu ganhei no mundo do futebol. Eu estava indagando a Deus, porque nada acontece no meu ministério. Às vezes na vida da gente não é assim. Às vezes nós só vemos Deus realizar grandes coisas na vida do nosso irmão que está do nosso lado, e às vezes na vida da gente aparentemente não está acontecendo nada. Naquele dia eu estava assim indagando a Deus, e Deus então me levou a ler aquela passagem que fala sobre a mulher do fluxo de sangue, onde fala que aquela mulher sofreu 12 anos de uma enfermidade. Ela procurou a sua cura, a sua felicidade em vários lugares, não conseguiu encontrar. Quem sabe você que está aqui nessa manhã, quem sabe você já bateu em vários lugares, quem sabe você já foi em várias portas e não conseguiu ainda encontrar aquilo que você deseja. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que você veio ao lugar certo, porque o Deus que pode mudar a história de vidas está aqui nessa manhã. Amém? Você crê nisso? E a palavra do Senhor diz então que ela sofreu de uma enfermidade há mais de 12 anos, mas quando ela ouviu dizer que Jesus estava passando ali naquele lugar, eu quero dizer para você nessa manhã que Jesus somente não está passando aqui, mas Ele está presente aqui nessa manhã para abençoar a minha vida e a sua vida, se você crê, meu querido. E a palavra do Senhor diz então que ela enfrentou uma multidão, e ela tocou somente na orla dos vestidos de Jesus, e ela saiu dali com a sua cura, com o seu milagre. Use a sua fé nessa manhã, toque em Jesus e saia daqui com aquilo que você necessita nessa manhã. Amém? Vamos adorar ao Senhor, querido? No, 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 no. No, 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 no. Cura teu povo, Senhor. Creia no milagre do Senhor nessa manhã. Toque nele pela fé. Senhor, estou no meio da multidão, preciso te tocar. Senhor, sei que somente um toque em ti pode te curar, pode me curar. Pois quando eu te tocar, tudo em mim novo se fará. Pois quando eu te tocar, sarado eu irei ficar. De ti sairá virtude,
de ti sairá poder, Senhor. Deixa eu tocar na orla dos teus vestidos, Senhor. Deixa eu tocar. Tenho fé que um milagre em mim podes realizar. Deixa eu tocar e eu serei curado, Senhor. Serei restaurado. Deixa eu te tocar, Senhor. Saia do seu lugar de comodismo e toque em Jesus pela fé. Senhor, estou no meio da multidão, preciso te tocar, ó Senhor. Senhor, sei que somente um toque em ti pode me curar, pois quando eu te tocar, olha o que acontece, tudo em mim novo se fará, pois quando eu te tocar, sarado eu irei ficar. Sabe por quê? De ti sairá virtude, Ele tem poder. De ti sairá poder, Senhor. Deixa eu tocar na orla dos teus vestidos, Senhor. Deixa eu tocar. Tenho fé que um milagre em mim podes realizar. Deixa eu tocar e eu serei curado, Senhor. Serei restaurado. Deixa eu te tocar, Senhor. A palavra do Senhor diz que aquela mulher enfrentou uma multidão, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual é a multidão que você tem enfrentado nessa manhã. Quem sabe a multidão que você tem enfrentado é o seu filho que está desviado. Quem sabe a multidão que você tem enfrentado é a porta do desemprego. Quem sabe a multidão que você tem enfrentado é uma enfermidade que os médicos dizem que não tem mais cura. Quem sabe a multidão que você tem enfrentado é até mesmo o seu casamento que está perto de acabar. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, que você crê, enfrentar essa multidão e tocar na orla dos vestidos de Jesus, você pode sair daqui com aquilo que você necessita nessa manhã. A palavra do Senhor diz: pode porventura uma mãe se esquecer do seu filho? Mas ainda que essa mãe venha se esquecer, Deus jamais se esquece de mim e de você. Sabe por quê? Porque Deus tem o meu nome e o seu nome gravado na palma das mãos dele. Todas as vezes que Deus olha para a palma da mão dele, Ele lembra da minha vida e lembra da sua vida. Por isso eu quero dizer que os olhos de Deus estão voltados para a sua vida nessa manhã. Somente creia. Não importa o que as pessoas dizem, que você não vai conseguir, que você não vai vencer. Enfrente essa multidão e toque nele pela fé e saia daqui com o seu milagre nessa manhã. Oh, deixa eu tocar na orla dos teus vestidos, Senhor. Deixa eu tocar. Tenho fé que um milagre em mim podes realizar. Deixa eu tocar e eu serei curado, Senhor. Serei restaurado. Deixa eu te tocar, Senhor. Senhor, deixa eu te tocar, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã? Mais forte, queridos. Queridos, eu gostaria de agradecer a oportunidade nessa manhã ao pastor Maurício, ao pastor Paulo, pela confiança, assim, de estarmos aqui adorando ao Senhor, falando um pouco do Senhor. Quero lhe dizer que sempre quando você estiver orando, nunca esqueça de orar pelo missionário Gil, nem pela sua esposa, né, a Nil. Gil e Nil, parece uma dupla, né, sertaneja. Minha esposa é menor do que eu. Imagine aí uma baiana arretada,
né? Uma pessoa também que Deus fez uma transformação na sua vida. Minha esposa é intérprete de Libras, né? Ela tem um ministério lindo com surdos, não pôde vir hoje comigo porque está tendo uma reunião lá na igreja, preparativos para a inauguração da igreja. Sempre quando você estiver orando, sempre ore por nós, sempre ore pela igreja de Nova Vida, que já está implantada ali na cidade de Bom Jardim. É uma cidade muito difícil, apesar de ser pequena, onde o nível é altíssimo de usuário de drogas naquele lugar. É uma cidade que tem 30 mil habitantes, não tem nem 2.000 evangélicos naquele lugar. É uma igreja uma cidade onde as igrejas são pequenas. Lá não tem nenhuma igreja com 200 membros do tamanho dessa igreja aqui. Então, assim, algo que Deus colocou em nossos corações, a promessa do Senhor. Deus nos trouxe lá da Bahia para aquele lugar, né? Hoje lá é o nosso campo missionário e nós estamos assim necessitando muito de oração, amém? Gostaria de dizer que temos o nosso material, nosso CD, um CD gravado ao vivo de louvor e adoração, né? Estivemos aqui cantando no playback. Quem sabe uma próxima oportunidade estaremos trazendo nosso ministério. É um CD que tem abençoado vidas no Brasil e fora do Brasil. Apenas R$10, né? Você comprando, você vai estar abençoando o meu ministério. E além disso também, parte da venda desse CD sendo apenas R$10, eu reverto ainda para alguns amigos missionários meus que estão na janela 10x40, na África. Então você comprando o nosso CD, você vai estar abençoando nosso ministério e o ministério desses missionários também que estão lá. E ainda parte da revenda ainda está sendo para a igreja ali de Bom Jardim, né? Talvez você fala, poxa, missionário, mas eu não posso ir a Bom Jardim, eu não posso ir à África, eu não posso ir na janela 10x40, mas você comprando nosso material, você vai estar abençoando e indo através da minha vida ou através da vida das pessoas que estão lá naquele lugar, amém? Que Deus abençoe a sua vida, continue te abençoando tremendamente. Pastor Maurício, é muito agradecido novamente, que Deus continue abençoando a vida de vocês, amém? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte nessa manhã.